Todos, a graça e a paz do Senhor, para aqueles que temem o nome de Jesus. Queria também saudar todos os nossos ouvintes através do nosso canal no YouTube. E queria pedir que todos pudessem abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 17. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 17. Mesmo assentados, eu vou fazer a leitura, gostaria que os irmãos acompanhassem atentamente. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti e sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque, e amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim lhe ficavam as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Senhor, nós cremos, meu Pai, que quando a Tua palavra é exposta de forma fiel, não interessa quem a transmite, porque é o Senhor mesmo que trata com os nossos corações, meu Deus. Leva cativa a Tua presença, as nossas mentes, os nossos corações. Tem misericórdia de nós, meu Pai, e que nada possa impedir aquilo que o Senhor quer tratar conosco nesta manhã, de forma clara, de forma objetiva, de forma que possa confrontar o nosso estilo de vida, os nossos princípios, a nossa forma de olhar aquilo que está ao nosso redor. Tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações, nós precisamos ouvir a Tua voz. É em Cristo Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, nós somos movidos a coisas extraordinárias. É muito especial quando alguém se torna pai, se torna mãe, e aquele momento histórico, aquela marca histórica na vida de alguém transforma
toda a sua forma de enxergar o mundo, de enxergar a vida, transforma a sua forma de se relacionar, muda completamente os seus objetivos de vida. É tão marcante quando alguém consegue passar num concurso, num exame, num vestibular, e acaba progredindo do ponto de vista profissional. É tão importante quando você consegue, pela primeira vez, adquirir o seu próprio imóvel, a sua própria casa. Nós somos movidos a marcas, a momentos históricos, a coisas que transformam a nossa visão, o nosso olhar sobre o mundo, sobre o que está ao nosso redor, que aflora ainda mais princípios e valores e nos fazem diferentes no nosso dia a dia. E não tem nada mais extraordinário em todos os tempos, na história da humanidade, do que o próprio Deus se encarnando através de um óvulo, ficando 9 meses sendo gestado e nascendo de forma milagrosa, inexplicável, sobrenatural, através de uma mulher. O Criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas, aquele que criou e ordenou que tudo que está ao nosso redor, que toca aos nossos olhos e que não toca aos nossos olhos, o Criador da ciência, de todos os seus princípios, ele simplesmente se humilhou e desceu da sua majestade, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A pessoa de Jesus, do ponto de vista histórico, e inclusive desconsiderando qualquer aspecto espiritual, religioso, é aquilo que mais marcou em todos os tempos a história da humanidade. Este homem, e que nós cremos que na verdade era o próprio Deus, ele veio a esta terra, ele transformou todos os seus princípios, ele estabeleceu um rito que hoje continua ecoando e sempre ecoará para o resto da humanidade. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, e não somente também do ponto de vista teológico ou teocrático, mas do ponto de vista histórico, como um aspecto científico da história, nós conseguimos enxergar a grandiosidade de feitos extraordinários, historicamente registrados através desse livro. Esses documentos foram encontrados em diversas oportunidades, e cópias desses documentos foram encontrados, de livros do cânon sagrado, de forma repetida em lugares diferentes, provando, do ponto de vista técnico-científico, a sua veracidade. E olhando o momento da vinda de Cristo, que dividiu a história do mundo em antes e depois de Cristo, e nós que cremos nele como nosso Salvador, como nosso Messias, aquele esperado, aquele que é o Senhor das nossas vidas, e não simplesmente uma pessoa histórica e importante do ponto de vista, com as suas marcas, com a sua vida, com aquilo que ele traduziu da parte de Deus para o mundo. Não tem nada mais histórico, mais extraordinário na história da humanidade, depois de Jesus, depois da pessoa de Cristo, do que o estabelecimento dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma marca que mudou a história da humanidade. E ela aponta exatamente para este Cristo. Ela aponta exatamente para o próprio Deus. Na verdade, nós cremos que os 10 mandamentos foi uma forma de Deus se revelar completamente a nós e estabelecer para nós qual era a sua boa vontade. Calvino diz, fazendo uma exegese dos 10 mandamentos, ele diz que a lei de Deus, ela é uma lei tripartite. Ela tem 3 grandes propósitos. O primeiro propósito da lei de Deus é que ela se torna um grande espelho que reflete para nós a perfeita justiça de Deus
e a nossa própria pecaminosidade e deficiência. Os 10 mandamentos é um grande espelho que reflete uma justiça inigualável, uma justiça que não é capaz de ser traduzida pela nossa mente limitada, pela nossa capacidade de verbalizá-la, e também ela reflete a nossa natureza caída, dependente, completamente esgotada do ponto de vista de princípios e valores. Agostinho diz que a lei nos obriga a saber como pedir auxílio de graça, quando tentamos cumprir suas exigências e nos cansamos na nossa fraqueza. Todos os dias, em todos os momentos, eu e você descumprimos completamente os 10 mandamentos de Deus. É algo impossível para nós. E esse descumprimento nos leva a entender e a nos cansar da nossa própria natureza, da nossa própria fraqueza, das nossas próprias limitações, quer seja na mente, no coração, nas ações, nos nossos relacionamentos. A lei, então, ela nos espelha e demonstra a nossa fraqueza, a nossa dependência, a nossa natureza completamente caída. Mas existe um segundo propósito da lei. O segundo propósito da lei é que ela foi estabelecida por Deus para refrear o mal. Quando ela é copiada no Código Civil, tanto no Antigo Testamento quanto na era moderna e na era contemporânea, ela aplica de forma muito presente e ofusca os aspectos desta natureza caída, que é a natureza do ser humano. Nós que vivemos no mundo ocidental especialmente, mas também no mundo oriental, nós temos em todos os nossos códigos civis, todos, sem exceção, a impressão dos 10 mandamentos. No Brasil, até no início da década de 40, por exemplo, o adultério era crime. Até a década de 90, o adultério era crime quando cometido por mulheres. No nosso país, nós temos um código penal que estabelece que quem mata, ele é julgado e condenado. Nós temos um código penal também, que nos traz que aquele que ofende e fala mal do seu próximo, sem que o comprove, ele é dito como difamador e caluniador. Nós temos em toda a nossa legislação a impressão dos princípios e valores estabelecidos nos 10 mandamentos. E em todos os países do mundo é assim, é exatamente assim. Os 10 mandamentos, eles, como eu falei, é a marca depois de Cristo mais extraordinária, que mais influencia o nosso dia a dia e os nossos relacionamentos. Por isso, o segundo grande objetivo, de fato, é refrear o mal, é imprimir esses princípios e valores do coração de Deus, que foram impressos na nossa mente, no nosso coração, quer sejamos cristãos ou não, quer acreditemos em Deus ou não, todos os seres humanos têm a marca impressa na sua mente e no seu coração daquilo que é mal e daquilo que é bem. Qualquer comunidade que nunca teve contato com qualquer modernidade, ela sabe que deve evitar matar, ela sabe que deve evitar ofender, ela sabe que estas ações prejudicam o andamento da sua comunidade. Refrear o mal é o segundo grande objetivo da lei de Deus. Em terceiro, gerar ao regenerado as boas obras que Deus planejou para ele. É abrir aquele que é regenerado, aquele que entende esta lei, não só do ponto de vista comportamental ou princípios relacionais, mas entende que esta lei é vontade de Deus para a nossa própria felicidade, para o nosso próprio bem. Isso gera refrigério, isso gera esperança, isso gera, de fato,
a vontade de Deus sendo impressa para as nossas vidas, e essa vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. A lei de Deus, então, é uma forma de agradarmos a Deus. O cristão está debaixo da lei, não como sistema de salvação, mas ele está debaixo da lei de Cristo como uma regra de vida. Deixa de ser simplesmente uma obrigação comportamental ou relacional e vira regra de vida. Vira relacionamentos vivos e verdadeiros. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e amo ao meu próximo como a mim mesmo, porque isto é vontade de Deus para mim, porque isso me traz felicidade, porque isso me traz refrigério, porque isso principalmente me traz paz com Deus. E não tem estado mais aconchegante, mais vitorioso, mais sublime do que estar em paz com Deus. A lei de Deus é um espelho que reflete a nossa fraqueza e natureza decaída. Ela é um código civil comportamental para que tenhamos a capacidade de nos relacionar e nos relacionar bem, independente da crença, porque isso está como tábua no coração de todos os seres vivos, de todos os seres humanos. Mas ela também é vontade de Deus para que eu possa me regenerar, ter felicidade e ter paz com aquele que me criou e que é o meu Salvador. Essa introdução é exatamente para que possamos entender o contexto imediatamente anterior ao estabelecimento dos 10 mandamentos. Pela manhã, nós iremos nos dedicar a entender o que aconteceu em Êxodo capítulo 17. Sim, um livro histórico, mas um livro que está aplicado de teologia, de prática e dos princípios da vontade de Deus para mim, para você, para a sua igreja, para a nossa família e para a nossa sociedade. E à noite, nós iremos ver exatamente toda a preparação do próprio Deus que desceu, se manifestou, se preparando o seu povo para receber a sua lei, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, pela manhã, Êxodo capítulo 17, um texto que antecede a caminhada do povo até o Monte Sinai, onde Deus ali estabeleceria, através de 2 tábuas, qual era a sua revelação santa, perfeita para o seu povo. E esse capítulo 17, irmãos, mexe demais comigo há muitos anos. Na verdade, o livro de Êxodo é um dos livros mais especiais que eu mais gosto de estudar. É um livro que trata, de forma muito especial, como Deus aponta para a pessoa de Jesus Cristo, histórias, princípios e valores, 1400 anos antes de Cristo vir até a terra. O livro de Êxodo é um livro que demonstra claramente o Messias, é um livro profético, é um livro que em todos os seus versículos, a pessoa de Cristo está completamente sendo direcionada. É tanto que este livro foi escrito por um tipo de Cristo, Moisés. O tipo de Cristo eram personagens que representavam exatamente tudo aquilo que o Messias faria e todos os desdobramentos através da pessoa de Cristo. Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo. Foi apregoado a Páscoa, a saída do povo da escravidão, e caminhando e levando, através de porta estreita, de um deserto de 40 anos, difícil, para a terra prometida, para Canaã. Expressa claramente a alguém que representava, através da autoridade dada por Deus, a um tipo de Messias que libertaria o povo, que conduziria o povo até a terra prometida.
O livro de Êxodo, ele trata de assuntos que são extremamente contemporâneos para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa igreja presbiteriana do Pirangi, para a igreja cristã no mundo todo. E esse capítulo, irmãos, é um capítulo que mexe muito comigo, porque ele antecede esta marca histórica gloriosa da manifestação de Deus e de Deus deixar se revelar através da sua própria lei, da sua vontade, da sua boa, perfeita e agradável vontade. Diz assim a palavra de Deus, então, o texto que nós lemos. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo. Você imagina, você está andando anos num deserto, e quando nós estamos falando de deserto, um deserto é extremamente rigoroso, sem qualquer possibilidade ou sem qualquer condição de obter água. Não sei se todos sabem, mas um ser humano, ele não consegue passar mais do que 4 dias sem ingerir água, sem ingerir líquido. Nós podemos passar de 40 a 60 dias sem se alimentar, mas sem água, 4 dias é o suficiente para que ocorra uma falência múltipla de todos os nossos órgãos. A água, ela compõe 99,9% do sangue. E quando você começa a se desidratar e não a ingerir água, e num ambiente como um deserto, um ambiente quente e seco, que você perde umidade em todo momento, se você estiver parado, você começa a perder umidade através do suor. Você, nesse contexto, você começa a ter uma diminuição da quantidade de água no seu organismo, o seu sangue começa a ficar mais grosso, com menos água diluindo e exercendo a função circular de levar nutrientes e oxigênios para todas as células do corpo. E você começa então a ter que acelerar, ou o seu organismo começa a ter que bombear com mais força, com mais pressão, através do coração, este sangue, para que ele possa chegar ao máximo possível nas extremidades do corpo. E você começa a sobrecarregar então os seus batimentos cardíacos, eles começam a se elevar cada vez mais, e o organismo tem cada vez mais limitação de levar de forma circular este sangue com nutrientes e oxigênios, para que as células, principalmente dos pés, das mãos, das extremidades do corpo, possam ser alcançadas e possam continuar vivendo. E começa então, depois de 2, 3 dias, a gangrenar, a apodrecer os pés e as mãos, a ter um esforço tão grande no músculo do coração, que você começa a ter complicações de uma contaminação generalizada por vírus e bactérias, por causa do apodrecimento das extremidades do corpo, e você começa então a ter também falência da capacidade do coração, falência da capacidade de bombear este sangue, e ou você vai morrer por uma contaminação generalizada, ou você vai morrer simplesmente porque o coração não aguenta mais, levando à falência múltipla de todos os órgãos. A água é o recurso mais importante que qualquer ser vivo, especialmente nós mais complexos, precisamos para que tenhamos a capacidade de estarmos vivos. E era esse o contexto que Moisés estava enfrentando. Trazendo milhões de pessoas, milhões, talvez 2, 3 ou 4 milhões de pessoas, caminhando há dezenas de semanas por meio de um ambiente extremamente hostil, sem capacidade de suporte de abastecer essas pessoas.
Mas Deus, na sua infinita bondade, colocava durante todos os dias uma nuvem por cima daqueles homens, e à noite uma luz que aquecia e levava aquele povo até a terra prometida, suprindo com cordonizes, com aves e com pão, e ao mesmo tempo também providenciando água nos momentos que era indispensável para a sobrevivência daquele povo. E diante de contextos difíceis, irmãos, diante de contextos que nos oprimem, que nos colocam contra a parede e até ameaçam a nossa segurança, a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, diante de situações que acontecem na nossa igreja, na nossa família, no nosso relacionamento conjugal, nos nossos relacionamentos entre pais e filhos, no nosso relacionamento enquanto cidadão, enquanto pessoas que vivemos no município, no estado, no país, quando aperta o nosso calo, quando a gente se encontra sem saída, sem saber para onde ir, normalmente nós temos, na nossa natureza caída, presbítero Gutenberg, nós temos uma tendência de encontrar responsáveis por isso. Nós temos uma tendência de apontar pessoas como responsáveis por este desassossego, por esta falta de conforto, por estarmos amedrontados, por estarmos caídos, por termos cometido algo que nos abalou, ou estarmos em circunstâncias que colocam em risco a nossa própria sobrevivência. E é exatamente isso que aconteceu com Moisés. Este homem que gozava de estar como filho do faraó, que comia e bebia do melhor que a terra podia dar na sua época, que morava nos melhores dos aposentos da sua época, um homem de grande autoridade no meio do Egito. Deus chama este homem, liberta primeiramente o seu coração e a sua mente, se revela a ele, fala de forma sobrenatural o seu coração, transforma a sua vida, aponta para a pessoa de Cristo, ele passa a crer em Cristo, liberta-o e tira-o desse contexto de conforto, esse contexto de segurança, e o coloca como líder, como alguém que passa a ser caçado pelo maior império que tinha na época, o Império Egípcio, e toda a força daquele império, um líder ousado, corajoso, que mesmo limitado com a sua natureza, mas crendo em Cristo, pela revelação que o próprio Cristo fez e tocou no seu coração através de uma sarça, este homem, ele é agora acusado de ser, pelo próprio povo, que ele foi instrumento na sua libertação, que ele saiu da sua zona de conforto e se colocou à disposição para liderá-los e levá-los até a terra prometida. O povo que viu a manifestação de Deus através da vida deste homem, através das 10 pragas, viu Deus abrir o mar vermelho, através da autoridade que Deus deu a esse homem. O povo agora olha para Moisés e fala: Moisés, você é culpado de nós termos saído do Egito e estarmos aqui agora morrendo de sede, nós, os nossos filhos e as nossas famílias e as nossas propriedades, os nossos rebanhos. Você é alguém culpado, você deve ser morto, Moisés. Você é alguém que não tem o nosso respeito. Você é alguém que nós queremos ver pelas costas. O povo começou a ter saudade do Egito, da escravidão de 400 anos, da opressão do Egito, porque simplesmente não soube lidar com um contexto de dificuldade, um contexto que colocava e que espreitava este povo, colocando em risco a sua própria existência. E diz no versículo 2,
que contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E respondeu Moisés: por que estão contendendo comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e a rebanhos? Irmãos, que injustiça contra aquele homem escolhido por Deus para liderar o povo, para liderar o rebanho, um homem instrumento de Deus na libertação daquele povo do Egito, um homem que deu àquele povo uma nova esperança, apontou àquele povo um futuro Messias, conduzindo aquele povo até uma terra prometida, aquele povo que visualizou com seus próprios olhos o poder e autoridade de Deus, através das pragas do Egito, através da abertura do Mar Vermelho. E a gente observa que o povo, no contexto de dificuldade, se rebela contra Moisés, contra o seu líder, e se coloca em contenda contra ele, e o acusa, de forma injusta, de ser um assassino das suas próprias famílias e do seu rebanho. Irmãos, nós temos essa tendência, de fato, quando nós passamos por momentos difíceis, por momentos dolorosos, por momentos de perdas, por momentos que afrontam a nossa segurança, o nosso bem-estar, ou a nossa própria vida. Muitas vezes nós temos a tendência de nos revoltar, e de forma injusta até acusar, até apontar pessoas, considerando-as responsáveis por aquele contexto difícil que nós estamos vivendo. Mas aí vem o comportamento de um verdadeiro líder de Deus. Vem um comportamento de uma pessoa que realmente entende que não resta, naquele contexto, nada mais além do que buscar a presença de Deus e buscar de forma veemente a resposta de Deus, para que Deus possa, através dessa resposta, usá-lo para resolver essa situação. Não tem nada mais importante para alguém que é líder de família, que é líder de nação, que é líder de uma comunidade cristã, do que ele entender que as respostas para solucionar crises, para solucionar problemas de relacionamento, para solucionar guerras e contendas, essa resposta, ela só está no coração de Deus. Não há outra alternativa para nós, irmãos, do que não colocar o nosso rosto no pó e clamar a Deus. Não há outra alternativa para nós, quando estamos abalados, quando estamos oprimidos, quando estamos vivendo contexto de desunião, de guerra, do que clamar de forma gritante, para que Deus possa se revelar a nós e manifestar a sua vontade em nossas vidas. Quando vivemos momentos assim, irmãos, e somos insensíveis a colocar os nossos joelhos no chão, alguma coisa está errada conosco. Olha o que Moisés fez. Moisés podia ter falado o seguinte: quer saber de uma coisa? Vou abandonar o barco, meu amigo. Vou deixar esse povo aí que se vire. Comprometi a minha própria segurança, fui perseguido por um exército mais poderoso que existe no mundo, saí da minha zona de conforto para liderar este povo. Na minha razão agora, eu vou deixar que esse povo se exploda. Eu vou virar o meu caminho aqui e falar: então tá certo, a culpa sou eu, então tá bom, eu vou sair da vida de vocês. Vou abandonar o barco, se virem, vou para outro lado. Vá para esse lado que eu vou para este lado. Podia ser, talvez, uma tomada de decisão até humana, até justa da parte de Moisés. Ou Moisés podia falar o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou aqui argumentar, vou ficar aqui agora, mostrando para esse povo o quanto eles são injustos, o quanto eles são
ruins, o quanto eles estão errados, o quanto eles são ingratos. Eu vou aqui mostrar para eles tudo que Deus fez através da minha vida, e vou dizer a esse povo que eu não tenho nada a ver com calor, com falta de água. Quem sou eu? Eu vou aqui argumentar, eu vou justificar, eu vou me impor como líder deste povo, e vou procurar fazer com que aqueles que não me obedecerem sejam mortos, porque isso era possível. A autoridade que Deus deu e a autoridade daquela época era possível. Moisés podia ter usado a capacidade argumentativa e mostrar todo esse histórico para poder ficar batendo boca e romper com aqueles que não queriam respeitar a sua autoridade de liderança. Mas sabe o que Moisés fez, irmãos? Diz no versículo 4 que Moisés simplesmente clamou a Deus. Moisés não abandonou o barco, Moisés não desistiu da sua liderança, Moisés não ficou se justificando, clamando, exortando, ou tratando na mesma medida aqueles que ofenderam. Diz a Bíblia que Moisés clamou ao Senhor e disse: que farei a este povo? Está faltando apenas eles me matarem. Não há lugar mais especial, queridos, para nós solucionarmos os problemas do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, das nossas famílias, das nossas igrejas, do nosso relacionamento conjugal ou do nosso relacionamento com o nosso filho, do que o lugar de fecharmos a porta do nosso quarto e clamarmos a Deus. Não nos resta outra alternativa para vivermos neste mundo de forma felizes e com relacionamentos saudáveis, que não seja clamarmos a Deus. Se nós tentarmos pelas nossas próprias forças, argumentar, justificar, punir, tratar na mesma medida, ou simplesmente, se formos insensíveis, virarmos as costas e abandonarmos o barco, nós estaremos cometendo um erro gravíssimo, e nós estaremos perdendo a oportunidade de nos colocarmos diante de Deus, e de sermos aperfeiçoados por Deus nas tribulações. As tribulações, as dificuldades, as lutas das nossas vidas, elas são propósito de Deus, para que venhamos a nos aproximar ainda mais de Deus, para que venhamos nos colocar numa situação onde somente clamar a Deus é a nossa única solução. É quando nós enxergamos que nós somos completamente incapazes de solucionarmos aquele problema, e não nos resta mais nada do que o próprio Deus, o clamor a Deus, o pedir misericórdia a Deus, o expressar com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente e força, que nós somos completamente dependentes de Deus e da orientação que precisamos da parte dEle para resolvermos a dificuldade. Deus estava dando àquele homem a oportunidade dele se modelar como líder. Deus estava dando àquele homem a oportunidade dele se modelar como pessoa. Deus estava dando àquele homem a oportunidade dele entender que ele era completamente dependente de Deus. E assim também somos nós. Moisés clamou a Deus. E quando a expressão aqui no aramaico diz clamar a Deus, que Moisés gritava a Deus. Moisés se desesperava na presença de Deus. Moisés não se continha de forma interna, ele exclamava, ele se colocava completamente através do seu clamor a Deus, na dependência de Deus. E Deus jamais, nunca, vai se calar diante da nossa necessidade urgente, a nossa necessidade vital, que vem contra nós e que pode nos levar até a morte. E diz a palavra de Deus que Deus respondeu o Senhor a Moisés:
passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Primeira solução que nos resta, irmãos, é clamarmos a Deus, é buscarmos a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. O segundo é obedecermos a Deus. Ele nos responde através da sua palavra, a forma que nós temos de conduzir os problemas, as dificuldades, as crises, a forma que nós temos de passar pelo deserto e mesmo na ausência de água, mesmo nas circunstâncias que podem sucumbir à nossa própria existência, Deus nos fala, através da sua palavra, que devemos obedecê-la e cumpri-la, para que Ele possa manifestar o milagre da transformação das nossas vidas, para que Ele possa manifestar o milagre da transformação daquele contexto de dificuldade, aquele contexto que está nos oprimindo e que está nos levando, enquanto pessoas, enquanto igreja, enquanto sociedade, a sucumbir diante das dificuldades que nos cerca. Se você está passando um deserto na sua vida, se você está passando um momento na sua vida conjugal, se você está vivendo uma dificuldade de relacionamento com entes queridos, com irmãos em Cristo, se você está vivendo e não sabe mais, você não enxerga mais saída, não há mais, não acuse ninguém, não aponte, não julgue ninguém, clame a Deus, e ao clamar a Deus, Deus vai te responder através da sua palavra. Busque comunhão com Deus, se aproxime de Deus, não há outra solução, irmãos. Não adianta ler livro de alta ajuda, não adianta ir para psicólogos, não adianta buscar argumentos humanos para se sobressair em relação àquilo que está te oprimindo, não adianta buscar as forças orgânicas, as forças intelectuais, você não vai conseguir. Clame a Deus e busque através da obediência à palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que Deus ordenou a Moisés, Moisés assim o fez, junto com os anciãos e na presença dos anciãos, na presença de outros líderes, ele obedeceu a Deus. E Deus operou o milagre na vida do povo de Israel. Não há saída para o deserto de nossas vidas do que clamar a Deus, nos colocar na sua dependência, nos aproximarmos ainda mais de Deus e obedecermos os mandamentos de Deus. Diz que Moisés então chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Moisés não esqueceu, ou não deixou de forma hipócrita, dizendo, não, graças a Deus, Deus respondeu, Deus abençoou, eu clamei a Deus, eu obedeci a palavra de Deus, e Deus manifestou um milagre, saindo água e matando a sede, resolvendo o contexto desértico do povo, então eu vou simplesmente ignorar, não. Diz a Bíblia que Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ele queria marcar e dizer, foi aqui que este povo duvidou da própria existência de Deus, porque a guerra deles não era contra mim, era contra o próprio Deus. Eles simplesmente esqueceram quem os libertou de fato do Egito, que foi o próprio Deus. Nós não precisamos esquecer, mas Deus muda mesmo sem esquecermos. Deus muda, Deus derrama perdão, Deus derrama graça, Deus derrama capacidade de voltarmos com saúde, com qualidade os nossos relacionamentos. Deus muda o contexto das nossas vidas, mesmo que aquilo nos traga lembrança, mas lembranças que não doam mais, lembranças que nos fazem continuar a caminhada e caminhar bem na presença de Deus. Mas vem a segunda parte, irmãos,
que foi a guerra contra os amalequitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Vocês imaginem se Israel, reverendo Diogo, tivesse dividido, se o povo estivesse em contenda com seu líder, se o seu líder estivesse em contenda com o seu povo, se Deus não tivesse usado aquele homem com sabedoria, com humildade, com o coração inclinado à vontade de Deus, encarar uma guerra contra adversários do ponto de vista militares muito mais fortes do que Israel. Preparados, que eram donos, que conheciam aquela terra, mas Deus tinha prometido que eles passariam e chegariam até a terra prometida. Os amalequitas, com facilidade, iriam matar a fio de espada os israelitas, se eles entrassem naquela guerra completamente divididos entre a liderança e os liderados. Seriam alvos fáceis. E essa é uma estratégia, irmãos, do mundo. Essa é uma estratégia diabólica. O diabo, ele tenta, através dos princípios mundanos, dividir famílias, dividir igrejas, dividir a sociedade, colocando negros contra brancos, pobres contra ricos, colocando etnias contra etnias, porque quanto mais se fragmenta a sociedade, quanto mais se fragmenta as famílias, quanto mais se fragmenta as igrejas, mais alvos fáceis somos dos verdadeiros inimigos. A tendência aqui, com a manifestação diabólica de colocar o povo contra Moisés, era de dizer que Moisés era o inimigo, ele era o responsável, ele era o autor daquela problemática, de forma mentirosa e de forma injusta. Era de tentar dividir o povo, de fragmentar o povo. E o povo, ele ia entrar numa verdadeira guerra contra um verdadeiro inimigo, os amalequitas, completamente fragilizado e dividido, podendo ser alvo fácil daqueles inimigos. Não existe brasa longe do braseiro. Quanto maior a quantidade de cordas, mais impossível fica de quebrá-las. A igreja, ela não pode ser uma união de pessoas. Nós não podemos pregar união na igreja presbiteriana do Pirangi ou na igreja cristã do mundo. Nós temos que pregar unidade. Nós somos um só corpo, único, um. E somos completamente dependentes uns dos outros. As mãos são tão importantes quanto os pés. Os braços são tão importantes quanto as pernas. Nós somos interdependentes. E somos completamente dependentes do cabeça da igreja, que é Cristo. Do cabeça da nossa família, que é Cristo. Do cabeça da nossa sociedade, que é Cristo. Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, irmãos. Ele lidera tudo e precisamos ser únicos, enquanto aqueles que professam a mesma fé na pessoa de Cristo. Não há união na igreja, há unidade na igreja. E a unidade que foi milagrosamente transformada quando aquele líder se colocou diante de Deus, se inclinou diante de Deus, clamou a Deus e obedeceu a Deus, transformando aquela situação calamitosa de fragmento, de quebra, de desunião, de acusações injustas, de um contexto diabólico, se tornou na força do povo para vencer o verdadeiro inimigo que eram os amalequitas. Meu querido irmão, o seu inimigo não é o seu irmão em Cristo. O seu inimigo não é o seu esposo ou a sua esposa. O seu inimigo não é o seu pastor, ou o seu presbítero, ou o seu diácono, os seus líderes. O seu inimigo é toda potestade, é toda
o pecado é tudo aquilo que afronta a vontade de Deus, que afronta os princípios de Deus estabelecidos na sua lei. É tudo aquilo que está como principados e potestades, que são dominadores do mal e que estão neste mundo que jaz no maligno. Não deixe que o diabo entorpeça a sua mente, a ponto de você olhar para o seu irmão em Cristo e ver nele um inimigo. Porque este é o objetivo, de fragmentar, de dividir, de fragilizar, para que ele possa oportunamente derrubar e passar o fio da espada, matando. Israel recebeu o milagre de Deus para que na sua unidade pudesse resistir aos verdadeiros inimigos, ao seu verdadeiro inimigo, que eram os amalequitas. Mas olha que interessante, irmãos, a prova da restauração da unidade no meio do povo de Israel é manifestada numa ação simples, mas indispensável para o sucesso naquela batalha, para o sucesso daquela guerra. Diz que Moisés orientou a Josué e disse: Josué, vá lá para o vale, eu vou para o cimo do outeiro, vou lá para cima do monte, e enquanto você de forma militar estiver exercendo a luta contra os amalequitas, eu estarei abençoando, através das bênçãos de Deus, a luta, o povo de Israel. E diz a palavra de Deus que Moisés assim o fez, e Josué assim o fez. E Josué foi para a prática, e Moisés foi para a oração, para manifestar o poder de Deus naquela luta. E diz aqui que Moisés estava com suas mãos estendidas, e as suas mãos eram pesadas, e ele, na sua fragilidade, ele, como líder maior daquele povo, ele não aguentava, e suas mãos caíam. E diz que quando suas mãos caía também a força do povo de Israel diante dos amalequitas. E os amalequitas começavam a avançar contra o povo de Israel. Arão e Ur, percebendo que Moisés, o seu líder maior, precisava de um suporte, diz a palavra de Deus que Arão e Ur subiram até o cimo do outeiro, colocaram pedras para dar suporte, estabilidade ao corpo de Moisés, e do lado esquerdo, um segurava a mão de Moisés, e do lado direito, o outro segurava a mão de Moisés, até que os três ficassem e condicionasse que as mãos de Moisés ficassem o tempo todo estendida para aquele momento. Irmãos, que cena maravilhosa. Um povo que agora há pouco estava completamente dividido, fragilizado, e certamente seria presa fácil para os amalequitas. Agora estava com Josué em campo de batalha, e Arão e Ur estavam sustentando as mãos do seu principal líder, e ali naquela unidade de ações, Deus abençoou o povo de Israel. Deus transformou uma guerra injusta, uma contenda diabólica, com inimigos errados, entre os líderes e liderados, em vitória. Porque Moisés, ele se submeteu a entender que não havia outra alternativa do que clamar a Deus, do que se aproximar a Deus, e do que obedecer à voz de Deus. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, e diz que Josué desbaratou Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Meu querido irmão, se você está passando pelo deserto, primeira coisa, não aponte para o inimigo errado as causas do seu deserto. Provavelmente você mesmo é a causa dele, ou certamente é a manifestação do diabo, dos principados e potestades na sua vida, porque você não tem dado lugar a Deus, porque você não tem tido intimidade com Deus, porque você está longe de perceber, através da voz de Deus, qual é a boa, perfeita
e agradável vontade para a sua vida. E por isso que você fica apontando A, apontando B, julgando A, julgando B, se colocando superior a A, superior a B. Nós precisamos entender que o único inimigo de nossas vidas são os principados e potestades. É o pecado e é a luta contra a nossa própria carne. Esses são os verdadeiros inimigos e únicos inimigos. Segundo lugar, se você não tem tido essa percepção, se você tem olhado para o seu irmão, se você tem olhado para o seu líder, se você tem olhado para os seus pais, se você tem olhado para as pessoas que estão na sociedade com você como inimigos, você precisa clamar a Deus. Você precisa clamar a Deus e pedir para que Deus tenha misericórdia da sua vida, do contexto que você está vivendo, do deserto que você está passando. E clamar a Deus é buscar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento e de todo o seu coração. Não é fazer uma oração de vez em quando vai dormir, ou quando vai agradecer o alimento da sua casa. É dobrar os seus joelhos, é colocar o seu rosto em pó, porque talvez ainda haja esperança. Como Jeremias fala em Lamentações. É nos inclinarmos e entendermos que não existe outra saída para nós, do que nos submetermos à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Clame a Deus. E obedeça aqui o que a palavra de Deus fala. E o que a palavra de Deus fala em relação a contendas, em relação a divisões? A palavra de Deus fala que nós precisamos derramar graça e misericórdia na vida de um dos outros. A palavra de Deus fala que nós devemos perdoar uns aos outros. E devemos perdoar inclusive como condicionante, porque se assim não fizermos, Deus não nos perdoará, porque nós nunca conhecemos a Deus. Se eu não tenho a capacidade de amar o meu irmão como a mim mesmo, eu jamais conheci a Deus. Eu não tenho capacidade de amar a Deus. Como eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão que se relaciona comigo? Precisamos, irmãos, de uma vez por todas, restaurar relacionamentos quebrados, restaurar corações partidos, restaurar mentes que acusam, mentes que apontam, e fazer com que possamos ser, de fato, pessoas que têm intimidade com Deus, a ponto de se perdoar entre si, de se amar entre si, e de glorificar a Deus através dos nossos relacionamentos. Sabe por quê, irmãos? Porque todos os dias, os amalequitas, estão guerreando contra nós, contra a nossa família, contra as nossas vidas e contra as nossas igrejas. Todos os dias surgem leis, surgem princípios, surgem oratórias que colocam em xeque a existência de Deus, a santidade de Deus, a santidade da sua igreja, os princípios e valores estabelecidos naquilo que depois de Cristo foi a maior marca da história do mundo, que é a lei moral de Deus, impressa nas nossas mentes e nos nossos corações. Nós não podemos perder o foco, irmãos. Nós precisamos lutar sim, guerrear sim, inclusive com a espada que é a palavra de Deus, mas lutar e guerrear contra os nossos verdadeiros inimigos, pecado, a carnalidade, as nossas limitações e os principados e potestades que estão esperando a oportunidade de nos dividir para fragilizar a sua igreja, entrar e destruí-la. Os amalequitas, o diabo e seus anjos, a nossa carne e o pecado são os nossos únicos adversários. Eu e você temos que nos unir em unidade, não em união, não em grupos na igreja, mas um único grupo como corpo, para estarmos fortes, com a bênção de Deus estendida sobre nós, sustentando a liderança, dando suporte à liderança. E dar suporte à liderança não é fechar os olhos para o pecado da liderança, não é fechar os olhos para as limitações da liderança, mas dar suporte à liderança ao invés de apontar
é simplesmente sustentar com o braço, em oração, em intercessão, em palavras amorosas, vindo da parte de Deus, para que ela possa ter a capacidade de ser instrumento de Deus, para nos levar e nos conduzir como rebanho, para a honra, a glória de Deus e a sua boa, perfeita e agradável vontade. O texto termina, esse texto solene, essa história marcante, termina dizendo, no versículo 14, diz o Senhor a Moisés: escreve isto, para que um dia, na igreja presbiteriana do Pirangi, essa história possa ser contada e contextualizada. Não está aqui, mas é exatamente isso que foi o propósito de Deus para as nossas vidas nesta manhã. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória, num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Irmãos, isso acontecerá na volta de Cristo, mas enquanto isso, Deus pode riscar completamente do nosso meio os inimigos, o pecado, as ações diabólicas de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos clamar a este Deus e obedecer a este Deus. Precisamos amar a nossa liderança, sustentar a nossa liderança. A liderança precisa se submeter à vontade de Deus e não buscar na força do seu entendimento ou da sua argumentação, ou simplesmente ser insensível ao contexto por entender que está certa. Nós precisamos de unidade para que Deus risque completamente do nosso meio o verdadeiro inimigo de nossas vidas, que é o diabo e seus anjos. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. A bandeira é a representação de um país, de um estado, de um instituto, de uma instituição. Nós temos a nossa bandeira, uma sarça ardente, verde, com um traço embaixo, representa a Igreja Presbiteriana do Brasil. E diz aqui que aquilo que representou o povo, o seu povo naquele momento, era o próprio Deus. O Senhor é a nossa bandeira. Irmãos, o Senhor é a bandeira da Igreja Presbiteriana do Pirangi. Ele é a bandeira da minha vida, da minha família, dos meus relacionamentos, da minha cidade, do meu estado, do meu país. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é quem nos representa, Ele está acima de tudo. Ao olhar para nós, as pessoas têm que ver o Senhor em nossas vidas, como representantes dEle. Isso só é possível em unidade, só é possível quando clamamos com todo o nosso entendimento a Deus, só é possível quando obedecemos a Deus, só é possível quando temos o foco correto no verdadeiro inimigo, que é o diabo e seus anjos, o pecado e tudo aquilo que de alguma forma vai de encontro aos princípios e valores estabelecidos na lei de Deus. O Senhor é a nossa bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Irmãos, este é o contexto histórico que antecedeu a maior manifestação de todos os tempos aos homens, depois da pessoa de Cristo, que foi a revelação de Deus através de Moisés, da sua lei, da sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus estava planejando algo sublime, algo extraordinário, algo marcante que influenciaria em todos os tempos a história da humanidade, que era a sua revelação através da sua lei moral, já impressa nas mentes e corações de todos os seres humanos, quer aqueles que creiam ou não creiam em Deus. Mas
Foi necessário, nesse contexto, esses princípios de entendermos o nosso verdadeiro inimigo, de no deserto clamarmos a Deus e obedecermos a Deus, e de andarmos em unidade, sempre preparado, porque sempre haverá guerra contra os amalequitas, sempre. Enquanto Jesus não voltar, nós estaremos sujeitos aos verdadeiros inimigos de nossas almas, os verdadeiros inimigos que afrontam o Senhor como bandeira deste mundo, como bandeira das nossas vidas, das nossas famílias e das nossas igrejas. Nós precisamos tomar uma grande decisão hoje pela manhã. Continuar insistindo em argumentar que o nosso inimigo é o nosso próximo, o nosso irmão em Cristo, ou de fato, clamarmos a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, e obedecermos a palavra de Deus, que é de perdoarmos uns aos outros, usarmos de misericórdia uns com os outros, e amarmos, assim como amamos a nós mesmos, o nosso próximo. Sabe por quê? Porque fazendo isso, amamos a Deus sobre todas as coisas. Nos tornamos, não em grupos unidos, mas num único grupo, numa única unidade, como corpo. E não há amalequita que venha contra nós, que possa nos atingir, porque o Senhor é a nossa bandeira. Que Deus possa nos abençoar. À noite, eu vou tratar de outro aspecto histórico solene, marcante, que antecedeu a revelação de Deus através dos 10 mandamentos, todo o capítulo 19 de Êxodo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da liderança desta igreja, que Deus tenha misericórdia da sua vida, meu irmão. Você que está nos ouvindo neste momento, que Deus possa ter misericórdia da sua vida, da sua família, que Deus possa ter misericórdia das nossas sociedades, e que possamos, em unidade, como corpo de Cristo, focarmos no inimigo certo, e lutarmos e estendermos que o Senhor é a nossa bandeira. Que Deus nos abençoe. Amém.